Indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É aquele que foi propagandeado como evangélico. Aliás, sabe que tem a notícia hoje, não está nem na nossa pauta aqui, mas eu vou fazer o parêntese, porque é justamente essa distinção que eu costumo fazer nesse programa, de que a bancada evangélica lá do Congresso Nacional, que é onde existe esse negócio de representatividade, né? Não é no Supremo Tribunal Federal, isso aí foi uso político eleitoreiro do Jair Bolsonaro. Mas a bancada que se diz evangélica está lá, de acordo com a notícia, topando a liberação dos jogos de azar. Eu não vou nem entrar aqui no juízo, se deve liberar, se não deve liberar, mas desde que haja uma certa forma de isenção lá para as igrejas ligadas a esse pessoal e tal. Então é muito curioso como os princípios eles variam conforme a oferta de dinheiro, né? De você ficar mais com dinheiro, menos, etc. É lógico que tem questões que estão no âmbito legal, não necessariamente no âmbito da moralidade. Ainda são notícias preliminares, vamos acompanhar, mas só para vocês terem ideia, porque tem muita gente aí que se vende como liberal, o governo, né? E aí tá lá criando estatal, por exemplo. Tem gente que diz que é evangélico, que representa os interesses do evangelho. E eu sempre distingo aqui aquilo que são os princípios do cristianismo, por exemplo, aquilo que está lá nos 10 Mandamentos, aquilo que está na obra de Santo Agostinho, como Confissões, de Santo Tomás de Aquino, que foi resgatada, inclusive, por Antônio Saint-Lange, um neotomista. Tudo isso é de um valor extraordinário. Agora, político que fica se dizendo representante de um segmento da população, para conseguir voto dela, não necessariamente ele age conforme os princípios dessa tradição. E isso é preciso deixar muito claro. Uma coisa é o que as pessoas dizem, propaganda, outra coisa é o que elas fazem. Então, André Mendonça tem muito a provar ainda em relação aos princípios que ele segue. André Mendonça, quando ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro, fiz todo aqui o contexto sobre a história dele, já refiz várias vezes, é aquele que organizou o livro em homenagem aos 10 anos do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, é aquele que ocupou o lugar do Sérgio Moro quando ele saiu apontando a interferência bolsonarista na Polícia Federal. Ocupou o André Mendonça o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, atacou o Moro, inclusive, apesar de o Moro ter sido generoso ali num tweet, depois da indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça o atacou ali para fazer a vontade, evidentemente, do presidente Jair Bolsonaro, depois voltou a ser advogado-geral da União, que ele era antes, né, de assumir o ministério. Aliás, durante aquele período, chancelou o inquérito das fake news, tão atacado pela militância bolsonarista, porque depois de tantos meses acabou atingindo esses militantes, mas foi endossado por esse André Mendonça aí, que o Jair Bolsonaro está colocando no STF. E o Jair Bolsonaro, na época, saiu em defesa do André Mendonça por ter feito isso, falando no direito garantido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A gente que acompanha, concatena os fatos, mostra a incoerência dessas pessoas, depois tentam fingir que não falaram aquilo que falaram, que não endossaram aquilo que endossaram. Mas a gente mostra. E eu estava lá criticando desde a raiz, né? Eles não, vieram a criticar quando atingiram os interesses deles, que é geralmente aquilo que eles fazem. E é bom a gente contextualizar a ordem, os motivos que levaram Jair Bolsonaro a escolher primeiro o Cássio Nunes Marques e depois o André Mendonça. Aliás, falando do Moraes, acabou de sair notícia aqui do Alexandre de Moraes, já vou até conferir para ver se é alguma coisa muito importante. Mas o Cássio Nunes Marques foi escolhido primeiro porque a família Bolsonaro e os seus aliados, que é a turma do Centrão, do qual ele nunca saiu e depois admitiu pertencer a esse bloco, né, mesmo que tenha mentido em 2018 durante a corrida eleitoral, eles precisavam se blindar contra as investigações das quais eles eram alvos. E o Cássio Nunes Marques já adiantou esse lado, se unindo a Gilmar Mendes, a Ricardo Lewandowski, votando, né, de uma maneira muito generosa para aliviar a barra dos tucanos, o que agrada ao Gilmar, votando para aliviar a barra de petista, incluindo o Lula, o que agrada ao Lewandowski, e tendo os votos do Gilmar e do Lewandowski para salvar a turma do Centrão. O Gilmar já é bastante próximo, né, do Arthur Lira e tal, mas conseguindo também aí, manter o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. Agora que estão todos assim mais aliviados, aí Jair Bolsonaro colocou o André Mendonça, que tem ali
um flerte com o mundo evangélico, porque tem um histórico de relação. Agora, como eu disse na abertura desse programa, isso não quer dizer nada enquanto os atos não demonstrarem que ele realmente segue fiel a determinados princípios. E é óbvio que há questões aí que são sensíveis, que muitas vezes são associadas à religião e tal, que precisam ser analisadas conforme a sua circunstância. Muita gente fala, até pesquisadores aí que me escrevem sobre questões envolvendo célula-tronco e outras coisas e tal, eles têm certas preocupações em relação a esse tipo de argumentação, mas não vou nem entrar nesse tipo de episódio. Para mim, se ele seguir os princípios realmente do cristianismo, aqueles conceitos fundamentais sobre responsabilidade individual, que estão lá na obra de Santo Agostinho, por exemplo, nas Confissões, se ele tiver a firmeza moral que tinha Santo Tomás de Aquino, já escrevi muito a respeito dessas obras, maravilha, né? Acontece que no mundo político as pessoas buscam atender a nichos de eleitorado. É isso que o cidadão consciente precisa entender. Então o sujeito fala assim, o que eu preciso falar para conquistar esse cargo? Tem uma lacuna aqui de representatividade nesse segmento. Aí o sujeito vai lá e tenta representar aquele segmento. Então ele fala em defesa das ideias que agradam aquele setor. Não quer dizer necessariamente que ele tem um vínculo profundo de alma, de espírito com aquelas pessoas. Isso ele precisa provar nos atos, nas atitudes. Eu estou falando isso hoje porque eu fico impressionado e recentemente, até falei no programa ontem que a qualquer momento eu iria refletir mais a respeito disso, com o poder aprisionante que tem determinadas expressões de identificação pessoal e grupal, e depois as pessoas acabam limitadas a gostar, votar, etc., em pessoas que dizem representar isso. Essa identidade. Então isso acontece quando é evangélico, acontece com esquerda, acontece com direita. Às vezes a gente conversa com pessoas, é isso que eu estava falando ontem, a pessoa se diz de esquerda. Eu não sei muito para que a pessoa fica se dizendo, eu sou de esquerda, sou de direita, sou isso. E aí você vai conversar e tal, não, ela admite que certas coisas, mas realmente a esquerda defende isso aqui eu não sou a favor e tal, não sei. Quando você vai ver, a pessoa não é efetivamente de esquerda. Mas ela própria se rotulou assim. A mesma coisa com direita. Às vezes você vai discutir e tal, a pessoa tem uma série de ressalvas, determinadas questões e tal. Não é necessariamente aquilo. Ou liberal, ou socialista. Mas a pessoa se sente muito à vontade para se deixar definir e limitar por esse rótulo. Aliás, quando começaram as redes sociais, né, muita gente colocava assim na parte de descrição, né? Não me descrevo, porque isso limita, né? Tinha uma expressão bastante popular, né? Toda definição é limitante, sei lá, alguma frase assim nesse sentido, mas que no universo político e ideológico as pessoas muitas vezes esquecem. Então, você não pode aceitar, sem filtro, sem análise dos atos correspondentes, que uma determinada pessoa que diz representar todo um segmento ou toda uma tradição de pensamento, uma doutrina, o que quer que seja, ela realmente represente isso. Ela realmente seja a encarnação daquele movimento. Isso precisa ser analisado, senhoras e senhores, e isso é muito emburrecedor quando as pessoas não conseguem se deslocar dessa identificação. Para o político é extraordinário. O político diz, eu sou aqui o representante da direita, quem é de direita está comigo, quem não está lá com a esquerda corrupta, etc. E tal. Aí você vai ver o que o sujeito está fazendo, o que o seu grupo está fazendo, e muitas vezes são as práticas daquilo que ele condena no grupo rival. E o sujeito cidadão que se identificou com aquilo, não, eu sou da direita, sou desse grupo e tal, muitas vezes sem identificação de princípios e valores, mas identificação grupal, culto à personalidade, quer dizer, o sujeito se identifica com pessoas de carne e osso, ele não consegue sair daquele labirinto no qual ele se meteu, nem quando ele discorda de determinadas atitudes. Então é muito importante saber distinguir essas coisas. E você tem aí um ministro que está entrando porque Jair Bolsonaro transformou a indicação para a mais alta corte no país numa questão
religiosa, numa questão eleitoral, em última análise, é claro. Ele quer mostrar para um segmento do eleitorado que ele está atendendo às suas necessidades. A gente só vai saber lá na frente se ele realmente atende a essas necessidades e com que tipo de conveniência e oportunismo. Quer dizer, por exemplo, você se diz evangélico porque você vai defender ali determinada bandeira evangélica, por exemplo, sei lá, drogas. O sujeito vai se portar contra a legalização das drogas, sendo que isso é muito mais assunto do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não legaliza drogas, sabe que isso não é defendido, ao contrário do que muitos ativistas dizem, pela maioria da população. As pesquisas em geral mostram que a maioria da população é contra a legalização das drogas. Mas então você tem lá um ministro que vai ser contra a legalização das drogas. Geralmente isso aí nem é pautado, né? Às vezes chega uma coisa no Supremo, mas é o Congresso que poderia mudar a legislação. Mas aí o setor evangélico fala, finalmente teremos um ministro que vai ser contra a legalização das drogas. E aí, de repente, o sujeito vai lá e passa pano para um acusado de corrupção que seja do grupo político que o colocou no poder. E quando os elementos probatórios são bastante fortes, fazer isso é estar de acordo com os princípios cristãos? Não, não é. Então a gente vai ter que verificar se isso vai ser feito ou não. E eu não estou fazendo um julgamento antecipado. Eu conheço os elementos da carreira do André Mendonça, uma carreira camaleônica. Ele sempre atendeu aos interesses daquele grupo no qual ele estava. Ele não se rebelou em nenhum momento. Ele não falou, não, isso eu me recuso a fazer. Não, ele foi lá perseguir críticos, botar a Polícia Federal para investigar quem estava criticando o presidente, porque o presidente queria, quando o Toffoli quis abrir inquérito, que ele usou, inclusive, para blindar ele próprio, Gilmar Mendes, suspendendo a apuração da Receita sobre pessoas em seu entorno e tal. O André Mendonça foi lá e endossou tudo, subiu na vida fazendo aquilo que interessava aos demais. Então, você tem esses elementos, mas vamos ver como ele vai se comportar daqui para frente. Dito tudo isso, só para concluir a respeito de outro caso, Jair Bolsonaro agora confessa tudo, né? Ele sabe que o Lula não está interessado no impeachment dele, quer enfrentá-lo desgastado nas urnas, então a oposição não está interessada em tirá-lo do cargo, e ele fica muito à vontade para assumir uma série de coisas. Uma dessas vou ter 40% a meu favor dentro do Supremo. Quer dizer, o Bolsonaro se coloca como uma encarnação. Ele acreditou mesmo, né? Tem aquela música até do petista Chico Buarque, que fala, quem brincava de princesa acostumou na fantasia, quem brincava de mito acostumou na fantasia. Jair Bolsonaro acostumou com essa história, então tudo gira em torno dele. Ele fala, vou ter 40% a meu favor dentro do Supremo. Ele fala, tenho 10% de mim no Supremo, com o Cássio Nunes Marques, né? Agora já está aumentando aí 40%, não sei se ele está contando o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, que tem ajudado tanto ele. Mas é claro que as pessoas estão lá no Supremo Tribunal Federal para exercer a sua atividade jurídica com independência, deveria ser assim. E, no entanto, tem lá o político presidente dizendo que está botando gente para votar a favor dos interesses dele, assumindo isso à luz do dia, né? Hoje virou essa imoralidade algo absolutamente corriqueiro, em se tratando principalmente de Jair Bolsonaro. A meu favor, no caso de um pai, de um filho aí denunciado, né, por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, fica meio complicado, né? Principalmente quando você tem testemunhos em áudio, inclusive a respeito dele, Jair Bolsonaro, ligado a esse tipo de esquema, né? Você tem o áudio da Andrécia Siqueira Vale, vamos falar disso daqui a pouco, falando que ele exonerou o irmão, o André, por não ter entregado aquilo que ele esperava que fosse entregue do salário, em esquema de rachadinha, portanto, de acordo com o relato. Então vai ser, tudo essa porcentagem é a favor da família Bolsonaro ou vai ser a favor dos princípios cristãos? São coisas absolutamente diferentes.